A sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa 3224-7017, 3224-2944. Nesta terça-feira, a presença do vereador na cidade de Santos, Sadal Nakai, gentilmente vindo aos nossos estúdios, e também a presença do ambientalista Nelson Rodrigues, também aqui em nossos estúdios. O programa de hoje está apenas começando. Eu gostaria, antes de dar meu boa tarde aos nossos convidados, comentar um tema que eu acho que nós já tínhamos abordado aqui em outras ocasiões, que é o crescimento da previsão de gastos nos aeroportos para a Copa do Mundo. Já chega em quase 13% os valores que estavam programados e que, infelizmente, não supriram as necessidades. Nós já tínhamos previsto aqui um aumento desenfreado nos custos para a Copa do Mundo de 2014. Eu acho que o que mais se falou aqui era no tal dos aditamentos emergenciais. Sadal, obrigado pela participação, uma boa tarde. Já estava-se na expectativa de que teríamos valores fora do combinado nas obras da Copa do Mundo, né? Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Nelson, a todos os espectadores do programa. Realmente, Augusto, lá atrás, quando votaram uma legislação do regime diferenciado de contratação, já estava anunciado esse tipo de procedimento. E me surpreende, né, um governo que se propõe a gerar benefícios para o país, autorizar uma legislação dessa, referendando um mau planejamento que foi feito. A Copa do Mundo foi programada para vir para o país no ano de 2007, se eu não me engano, que o Lula conseguiu trazer a programação da Copa para cá. Houve tempo suficiente para se fazer legislações, para se ter o planejamento da construção dos estádios, dos aeroportos, de tudo que era importante de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo. No último ano do seu governo, deixando a bomba para a sucessora, para a presidente Dilma, ele deixou essa legislação do regime diferenciado de contratação, que elimina todo o processo de licitação e acaba gerando essas distorções com o uso do dinheiro público. É uma preocupação muito grande. Nelson, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Como é que você vê o dinheiro que está sendo... Eu sou contra, eu já disse aqui em outras ocasiões, não os valores de investimento em infraestrutura, porque nós já estamos precisando independentemente da Copa, mas os valores que estão sendo gastos nas reformas dos estádios vão virar elefantes brancos. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Sadal. Boa tarde ao telespectador. Olha, Augusto, a gente vê ao longo do tempo, né, essas situações no país, sem dúvida, acho que teve tempo suficiente dentro da gestão do PT, né, que já estamos aí na terceira gestão do PT, para se programar, para planejar, porque eu não acredito, e sei que o Brasil tem profissionais de alta qualidade, então acho que não é um problema técnico de se fazer ou não se fazer uma obra dentro de um planejamento adequado. Eu acho que existe muita ingerência política, muito interesse que não é o interesse objetivo que o evento se propõe. Então acho que essas ingerências ainda atrasam muito o Brasil. Acho que a política atrasada do país ainda atrasa o desenvolvimento do país, tá? Porque não é uma questão técnica, é uma questão de ingerência política inadequada. A ingerência política eu acho que está na cara, né? Até esse caso da Delta e do Cachoeira mostra isso. Sabe, Augusto, eu vejo assim, existe uma grande diferença. Ontem, inclusive, numa discussão, um debate, eu acho que o controverso é muito importante para o amadurecimento político na Câmara Municipal, num requerimento de congratulações ao governador do Estado, promovido pelo vereador Odério Gonzalez, o vereador Reinaldo Martins, do PT, fez essa crítica, ironizou em relação às manifestações e os investimentos que o governo do Estado vem trazendo para a Baixada Santista. E eu coloquei da seguinte forma: eu respeito o controverso, principalmente em relação ao PSDB e ao PT, porque há um antagonismo conceitual
do que não é do Estado, o PT defende a estatização, as coisas controladas pelo Estado, e o PSDB pelo neoliberalismo, ou seja, deixar o Estado mínimo e lançar a iniciativa privada, o desenvolvimento do país. Então, esta visão antagônica, ela é muito marcante nesses processos, porque o que se vê claramente que o PSDB, enquanto esteve no governo federal, tinha um projeto de nação, e o PT tem um projeto de poder. Existe uma grande diferença. O mensalão está aí para ser votado, não é votado, e toda essa condição de planejamento do PT tem esse viés de poder. Então, quando você não faz um planejamento para que a estrutura de uma Copa do Mundo, eu tenho que aplaudir o presidente Lula ter conseguido trazer a Olimpíada e a Copa do Mundo para o país. Isso é fenomenal no ambiente mundial. Só que nós temos que fazer a nossa parte, gastar os nossos dinheiro, o dinheiro do erário, de forma coerente. Teve tempo para planejar, teve tempo para fazer legislação, teve tempo para fazer costura política, mas é como o Nelson falou, muitas vezes parece que há um plano de fundo nesse sentido. Alegra-se o povo com o futebol e se surrupia o dinheiro público de maneira indevida. Então, este é o projeto de poder que a democracia tem que aperfeiçoar. Olha, eu recebi um e-mail do Odair e do Nelson, e eu quero... Está no ponto vídeo da Vila Progresso. Eles mandaram um e-mail aqui: querido Capô de Casa, a comunidade da Vila Progresso no Morro da Nova Sintra pede sua ajuda na divulgação e cobrança junto à Prefeitura sobre este vídeo que estamos lhe enviando. Esta obra foi iniciada no mês de fevereiro de 2012, segura aí, e foi abandonada pela Prefeitura até a data de hoje, 10 de junho de 2012. Esse vídeo foi feito dia 10 de junho, portanto no domingo. Já há 3 meses existem 3... Na verdade, há 3 meses há um descaso com os moradores da Vila Progresso. O Odair e o Nelson mandaram... Solta o vídeo, por favor. Inclusive, tem... Realizando o Morro São Bento, Vila Progresso. Rua São Roque. Nós temos uma escola já há muitos anos e agora vieram para colocar um desvio na rua. Logicamente foi um benefício para as crianças, mas só que, se nós formos ver, olha a situação. Como é que uma criança passa por cima desse local? Isso é difícil. A calçada não foi terminada. Nada terminado. Se vocês prestarem atenção, nem a própria rua foi terminada. Andando mais à frente, nós vamos chegar aqui num local onde existe um buraco muito grande. E um carro pode ter problema e atropelar até uma criança aqui e causar problema para uma criança. Mais à frente, nós temos o esgoto entupido. O esgoto entupido. Quando nós pagamos 100% do esgoto, está aqui entupido. Ninguém resolve. Até a tampa do esgoto foi arrebentada e até agora não foi resolvida. Caninha. Vamos lá. Faz um favor para mim. Eu queria que você colocasse sem áudio, enquanto eu estou conversando com os nossos convidados, numa tela menor, o vídeo, porque nós temos vários... Você viu ali, Sadal? Vi. Primeiro não foi feito o calçamento, depois não foi feito... A rua está esburacada, tem um buraco, ela é uma cratera. Depois o esgoto e o pior, aquela tampa de bueiro. O que nós já acompanhamos de casos de crianças que acabam entrando, caindo, se machucando num bueiro desse... Você sabia dessa situação? Não sabia, Progresso, não sabia. Eu vou pedir informações, vou entrar em contato. Inclusive, isso deve estar subordinado, essa atividade deve estar subordinada à Secretaria de Infraestrutura, que teve a saída recentemente do secretário, o Antônio Carlos Fifi, acabou se exonerando do cargo, e não sei quem que assumiu o cargo dele, se eu não me engano é o Nilson, que era um engenheiro. Eu vou entrar em contato com ele, eu não sabia do caso, e vou ver o que está acontecendo lá, o porquê que
está nessa Esse condição. esgoto, o problema a culpa é da Sabesp ou é da própria prefeitura, Sadal? O esgoto é da Sabesp, a tampa do esgoto é da Sabesp. Essa é uma cratera, um absurdo numa rua ter uma cratera como essa. E aí o esgoto, que aí é a culpa da Sabesp. Isso é da Sabesp. A Sabesp precisa ver se foi notificado, eu vou fazer um levantamento, peço para a assessoria deixar anotado para a gente já entrar de pronto comunicação com a Sabesp para ver o que está acontecendo. O mais grave, olha a situação do bueiro. Isso é inadmissível. Não tem mobilidade nenhuma. Quem precisa ir para a escola, a garotada... Ontem teve uma audiência pública, você teve lá, mobilidade urbana. Mas pouco foi falado sobre a mobilidade urbana, urbana da cidade. Foi falado muito mais no contexto do Porto. Eu vi, estava até o pessoal da Codesp. Estava o Renato Barco, ou foi um representante da Ciesp para falar os problemas de Cubatão, do trânsito de caminhões, do aumento de fluxo de trânsito do caminhão e da mobilidade pendular das pessoas que trabalham nas regiões aqui da Santos, Guarujá, São Vicente. Foi abordado mais essas informações. Pouco foi discutido sobre a mobilidade urbana na cidade. Que é importante. Nelson, você já viu uma situação como essa? Não, até estranho o que o Sadal está falando, porque eu entendo que o porto está na cidade, não é a cidade que está dentro do porto. Então, se você, dependendo de como você coloca o enfoque de uma condução, de uma discussão pública, você não está, na verdade, você não está querendo resolver um problema nem conduzir da maneira correta para a solução, né? De acordo com as palavras que você disse. Agora, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Com certeza. Como é que você pode falar em desenvolvimento, né, tendo uma obra dessa com essas características apresentada aí em vídeo pelo teu programa, né? Não tem sentido, né? Que desenvolvimento é esse? Vamos questionar o desenvolvimento que está sendo proposto pela atual gestão? Acho que é possível, né? 3 meses a situação aí, ó. Não, é duro. É duro principalmente para os moradores dos bairros, né? Eu acho que é um processo que deva ser rediscutido, esse acompanhamento da população nas obras públicas. Sabe por que eu estou falando isso, Sadal, Augusto e telespectador? Porque a gente já vem há muito tempo, eu até mandei há pouco tempo aí um e-mail para aqui para o Augusto, que eu agradeço por ter lido no programa, e a gente já vem percorrendo há um longo tempo a possibilidade de uma democracia participativa. E esse discurso, Augusto e Sadal, já ocorre há mais de 20 anos na cidade. Assumem o governo e essa tal democracia participativa, ela na prática não ocorre. Fecham-se as portas das salas, Augusto, e essas decisões que ocorrem, e aí uma gestão pública, você aparece com uma obra dessa situação. Se você tivesse realmente uma democracia participativa, que a população pudesse ser ouvida pelo alcaide que tivesse no poder naquele momento, talvez essas situações absurdas não aconteceriam. E não é uma questão de temer essa participação, porque parece que quem assume o poder tem medo de fazer uma gestão de coparticipação com a população. Parece que ele tem medo disso. Mas, na verdade, se você tem essa possibilidade, você tem uma gestão muito mais voltada à população e muito mais objetiva nas suas soluções. Eu concordo com você, Nelson. Assim, na prática, o que eu tenho observado nestes anos de mandato, né? Eu estou com 3 anos de mandato, indo para o 4º ano de mandato de representatividade pública. E o que eu percebi nesse contexto, há um processo de evolução lenta nesse processo público. Então, a administração pública, a administração do prefeito, ele estabeleceu que esta representação seria através da sociedade civil organizada. Então, ele deu assento em vários conselhos municipais. Essa é a resposta que a gente ouve do governo quando a gente requer ou inquire o governo na questão da participação. Então, há os conselhos municipais que ele dá participação de assento para a sociedade organizada nos seus devidos segmentos. No entanto, ainda a gente tem que discutir, e isso é uma esfera de discussão política nacional,